meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Você está no Critica Brasil News, trazendo as verdades para você, as notícias de hoje, com comentários relevantes. Gente, eu sou aqui em Santarém, carne e osso, mais osso do que carne, apresentando o Jornal do Povão. Antes de a gente começar com as notícias, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e dê também o seu like, o seu gostei. A primeira notícia é que o produtor quita a dívida da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A dívida é com a empresa JBS, aquela da Friboi, dos irmãos, não é? Que foram presos, estão lembrados? Pois é. A dívida era de 8 milhões, mas a JBS deu um desconto e ficou por 6 milhões e 100 mil reais. A dívida foi paga porque Tereza Cristina disse que vendeu umas terras em Mato Grosso. Mas a reportagem que foi ouvida, que foi a UOL, disse que ela não quis apresentar os documentos de compra de venda que ela fez com o agricultor Rodolfo Paulo Chalater, grande produtor de Mato Grosso, que pagou e quitou a dívida da ministra da Agricultura. Agora, é estranho, né? A ministra da Agricultura, dona de terra, cheia fazendeira, grande, conhecidíssima, não é? Poderosa, agora quita uma dívida que já se arrasta por 10 anos. Ela diz que essa dívida foi contraída pela mãe e que com a morte da mãe ela ficou responsável para quitar essas dívidas. Enfim, ela é ministra, está no governo e tudo que envolve terra está nas mãos dela. Gente, vamos a outra notícia. Ontem foi aprovado pela Câmara dos Deputados uma nova lei. Esta lei, que é da autoria do Senado Federal, fala sobre abuso de autoridade. A Lava Jato criticou essa lei e os juízes entraram com a petição para Jair Bolsonaro vetar o projeto de abuso de autoridade. Ela foi aprovada ontem, juízes se reuniram, magistrados de todo o Brasil, procuradores, já para fazer um lobby para que Bolsonaro não sancione esta lei. Essa lei pune, não é? Juízes, inclusive pune juízes que gostam de grampear os outros sem autorização e gostam de ficar grampeando escritório de advogados, como o Moro fez. Então esta lei é para punir procuradores e juízes que extrapolarem, né, a lei e que fazerem conluio e perseguirem as pessoas. Aliás, abuso de autoridade não só para juízes e procuradores, como para policiais também, que abusam do poder, agridem pessoas. Eu apoio e aprovo esta nova lei, não é? Se não vão abusar, por que temer? Por que estão com medo da nova lei de abuso de autoridade? Não é? Com as palavras aí, seu Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, que tanto abusaram dos seus cargos. Isso vai valer para todos os funcionários públicos, não é? Que estiverem em suas funções e que através dela estiverem aí mantendo um esquema qualquer fraudulento para perseguir alguém, para prender a pessoa sem prova, para sacanear, enfim, fazer aquilo tudo que a gente sabe que muitos juízes e procuradores fazem. Nós sabemos também que no Brasil nós temos procuradores, juízes, né, e funcionários públicos honestos, íntegros, mas que muitos se valem do seu cargo para perseguir pessoas, principalmente na questão política. E olha, gente, eu não vi esse mesmo corporativismo na questão dos trabalhadores se reunindo para ir contra a medida provisória 881 que foi aprovada ontem. Juízes e procuradores logo, não é, se pronunciaram contra a nova lei. Agora, e os trabalhadores do Brasil inteiro, que ontem também foram pegos de surpresa com a MP 881 do Bolsonaro, que foi aprovada, que tira, não é, entre outros, o direito de repouso semanal. A jornalista Niobe Cunha, lá de São Paulo, vai explicar melhor para a gente essa MP 881 que foi aprovada. Com você, Niobe. É isso aí, Aquias. Tal da medida, a MP da Liberdade Econômica, né, a 881, e também está sendo conhecida como, está sendo divulgada pelo governo como um processo de desburocratização, é mais um engodo nas costas do trabalhador e a gente sabe bem a quem ela vai servir, né? Obviamente não é o trabalhador como vem sendo desde o governo Temer, né?
que, enfim, vem precarizando a situação do trabalhador. Mas, resumidamente, o que vai acontecer? Ela vai, essa medida provisória autoriza o registro da jornada por exceção. O que é isso? É impedir o controle, né, das horas extras, das jornadas de trabalho, esse controle que a gente tem de assinar ponto. Tal. Ela vai liberar isso, ou seja, você vai trabalhar sábado, domingo e não vai receber hora extra. Esse é o que mais está sendo gritado, né? Está sendo gritante. Outra coisa também que ela retira a possibilidade de alguns trabalhadores de terem o registro, né? Seu registro na CLT, o que é bastante grave, embora a gente já saiba que isso já vem acontecendo, já está liberado, né? Isso faz tempo. Mas ainda existe a CLT e com essa medida provisória isso vai ficar mais frágil ainda. Claro, mais na mão do empregador. E por fim, o trabalhador rural, que mais uma vez vai ser bastante prejudicado. Resumindo, essa medida provisória não é boa para ninguém. Ela já foi aprovada no Congresso, mas ainda precisa passar pelo Senado. E a gente espera que vocês aí que estão assistindo a gente pressionem seu senador, porque isso é uma aberração e não tem nada de benéfico para o trabalhador, mas sim para o empregador e para o governo que vive de impostos. É isso aí, Crítica Brasil. Olha, gente, obrigado, Niobe. Pessoal, parente bom é parente longe, diz Bolsonaro em mais de um dos seus pronunciamentos ali escandalosos, não é? Violentos e polêmicos. Bolsonaro fala isso porque a avó da Michele Bolsonaro, que mora em Ceilândia, aqui em Brasília, ela mora em Ceilândia, ficou, não é, na maca, no corredor do hospital para ser atendida 3 dias, e ali ficou minguando. A avó de Michele Bolsonaro, aquela que se diz evangélica, super do bem, vocês estão sabendo? Aí o Bolsonaro fala o seguinte: parente bom é parente longe. E se referindo à avó já bem idosa da Michele Bolsonaro, que está minguando aqui num dos hospitais de Brasília, mais conhecido como Hospital de Base, que fica bem no centro de Brasília, ali no plano piloto. Agora eu ia perguntar para o Bolsonaro o que dizer então do Primucho, não é? Do Léo Índio, que ele também é parente bom é parente longe, e o que esse parente seu, se seu sobrinho, faz todo dia no Palácio do Planalto? Você conseguiu um cargo para ele como senador, não é? É um assessor de senador, mas que vive no Palácio do Planalto. Não é parente? Por que vive tão perto, não é? O Primucho vale. Agora, a avó da Michele Bolsonaro, que fique para lá. Bolsonaro disse que foi, enquanto namorou com a Michele, estava noivando, foi 30 vezes em Ceilândia. Ceilândia é uma das cidades satélites aqui de Brasília, aliás, a maior cidade satélite. Ele disse que foi 30 vezes em Ceilândia e não conheceu a senhora, a idosa? Não conheceu? Não é? 30 vezes visitou a casa da Michele, não sei o que foi fazer em Ceilândia então. Se não conhece os parentes, o que estava fazendo lá? É estranho, né? Até porque aqui em Brasília, todo mundo sabe que o tio da Michele Bolsonaro, um sargento da PM, foi preso aqui, acusado de fazer parte das milícias, aquelas também que vendem loteamentos, aquela questão ilegal de terra, grileiro de terra, né? Tio da Michele Bolsonaro. Gente, olha, Bolsonaro, cada dia que passa, fala mais bobagem. Aquele arzinho que a Michele tem de gente evangélica, que só fala de Jesus da boca para fora, mas na hora de ajudar não tem. Ou seja, talvez a senhora idosa não seja milícia, não seja de milícia, não é? Tá na cara que não é, porque se tivesse, teria tido outro hospital. Porque o próprio Queiroz, que foi motorista de Bolsonaro, assessor dele e assessor do filho dele, ficou lá sendo atendido no hospital mais caro do país, que é o Albert Einstein, e pagou à vista. Eu pergunto, Queiroz tem mais valor do que a avó da Michele Bolsonaro? Por que será que para uns regalias e para outros o menosprezo? Parente bom e parente longe é Bolsonaro. Imagina, né? O Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro
instigando o tempo todo o governo. Olha, gente, é uma tremenda loucura o que a gente passa. Bolsonaro também falou uma frase que ecoou e que eu temi muito, porque lembrei muito de Adolf Hitler. Ele disse: um só povo, uma só raça, uma só bandeira verde e amarela. Ele imita Adolf Hitler, não é, nas suas prédicas, nas suas falas, e é muito ruim. A gente está vendo isso tudo acontecendo. Bolsonaro falando que quer acabar com comunistas, que vai perseguir não sei o quê. É um ditador que, se fosse por ele, já tinha dado um golpe no Brasil. Ainda não deu, porque com certeza o exército está segurando. Gente, o Bolsonaro também ontem deu uma canetada e suspendeu todos os radares móveis das estradas. Ele diz que isso é só para acumular multa e tal, mas aqueles que defendem os radares dizem que com o radar diminuiu muito o número de mortos nas estradas federais. O certo é que, de um lado, existe realmente essa questão das multas, de querer utilizar os radares para lucrar, mas existe também a questão dos radares que fazem a diminuição. Esses são os radares móveis, não são aqueles fixos que estão ali sempre. Gente, o PSDB convida a Tabata Amaral e o Alexandre Frota para fazerem parte do partido PSDB. Ou seja, o PSDB, o partido dos traidores, aceita os traidores. Tabata Amaral, traíra do PDT, e Alexandre Frota, traíra do PSL do Bolsonaro. Tanto tempo passou puxando o saco do Bolsonaro, falando mal da Lula e da Dilma, agora como foi expulso, ou seja, será bem-vindo no PSDB. É a cara deles, né? É a cara do PSDB, duas caras. Gente, olha, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, não é? Ademais de fazer as suas incursões nas comunidades, dando tiro, mandando matar pessoas inocentes, não é? Ele também quer fazer o teste de integridade para funcionários no Rio de Janeiro. É o teste de fidelidade, para saber se as pessoas são boas. É identificar pessoas que seriam susceptíveis aos crimes. O Wilson Witzel, isso não é um caso, não é nem de governo, isso é um caso psicológico. Você tem que ser avaliado psicologicamente. Todas as pessoas são susceptíveis aos erros. Todos nós somos susceptíveis ao erro. A gente pode errar. É por isso que muita gente que comete crime nunca tinha cometido crime nenhum. Agora, você oferecer dinheiro, imagine para um funcionário que ganha 3.500 por mês, aí você vai lá e inventa, não é? uma questão e diz assim: olha, te pago 100 mil reais se tu me der o número de fulano de tal. Te pago 100 mil reais se tu fizer isso na planilha. Gente, isso é tentar as pessoas. É tentar as pessoas no mais alto grau. E isso contraria a súmula do Supremo Tribunal Federal, que proíbe o flagrante preparado de um crime. Então é proibido pelo Supremo Tribunal Federal essas práticas. O que ele tem que fazer, o Wilson Witzel, é explicar as mortes das pessoas, ou seja, 6 jovens morreram em 6 dias. O que ele tem que explicar é isso, não é? Hoje no programa de Fátima Bernardes, no encontro você teve as cartas, ou seja, o programa de Fátima Bernardes, da Globo, hoje, leu as cartas de crianças que dizem ter medo do helicóptero e o barulho do helicóptero, porque é tiro na escola, é tiro nas ruas, tiro de helicóptero, ou seja, está uma barbárie o estado do Rio de Janeiro matando gente inocente. Ele pensa que tem bandido o tempo todo, em todo lugar, só que ele tem que saber que existem pessoas, trabalhadores, idosos e crianças que moram nas comunidades. É preciso muito mais do que apenas ficar matando pessoas. Não é as mortes. Para Bolsonaro e Wilson Witzel, é matar que resolve. Matando resolve. É o governo da morte, no invés de trazer vida. Gente, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a todos que estão no ar. Agradeço as mensagens das pessoas. Curtam esse canal, compartilhem esses vídeos. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer. A gente volta às 20h30 ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigado, grande audiência. Beijo para vocês. Tchau, gente.